Dois amigos estão cansados de trabalhar exaustivamente e, em troca, ganhar muito pouco. Dessa insatisfação nasce uma ideia de negócio aí por uma oportunidade que eles percebem que a região onde eles moram não tem mais ninguém que venda maconha. E aí, para suprir essa demanda, os dois decidem então começar a vender maconha nos seus bairros. É a partir desse novo negócio que essa história vai dar uma grande guinada, a gente vai ter muita reviravolta, muita confusão, e tenho certeza que você não vai conseguir largar esse livro, porque eu mesma, assim, fiquei grudada com ele até acabar. Hoje a gente vai falar de Os Supridores, do José Faleiro, e essa leitura já entrou, assim, para as minhas melhores do ano. Foi uma surpresa muito, muito boa. Oi, eu sou a Márcia, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros e também vlogs da minha vida aqui em Barcelona, viagens. E o Pausa também é uma newsletter no Substack, na qual eu te mando textos meus, mais dicas de séries, livros, filmes, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos momentos de pausa com mais qualidade e preferencialmente longe das redes sociais, né? Sem mais enrolações, sem delongas, vamos direto falar de Os Supridores. Esse foi um livro que todo mundo me recomendou. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, o que é muito surpreendente, considerando que ele é um livro bastante aclamado, né? Ele até foi indicado ao Jabuti. Eu fui pesquisar depois entrevistas com o autor e tal, e ele já participou de vários programas de entrevista. Então, assim, foi meio surpreendente eu não saber que ele existia, especialmente considerando que eu gosto tanto de literatura contemporânea, né? Mas aí, eu cheguei em Porto Alegre esse ano e, cara, todo mundo, literalmente todo mundo que lê, seja o meu amigo mais leitor, escritor, seja os meus amigos que leem super pouco, querem retomar o hábito, e a gente tá sempre falando disso, todas essas pessoas me recomendaram Os Supridores. E assim, já adianto pra vocês que os meus amigos todos tinham muito bom gosto e muita razão, porque este livro é uma grande recomendação, foi uma grande leitura, assim. Os Supridores é o primeiro romance do José Faleiro, ele já tinha publicado um livro de contos, uma coletânea que se chama Vila Sapo, que eu tô muito curiosa pra ler agora, né? O primeiro romance já ser tão bom é um sinal aí de que vem uma carreira muito promissora, né? Ele já tem outros livros publicados, a gente vai falar mais disso depois. Mas é uma estreia muito potente, né? Acho que essa palavra ficou meio, assim, cafona hoje em dia, mas é uma estreia muito potente no universo dos romances, sem dúvidas. O livro conta a história de dois amigos, então, que são o Pedro e o Marques, que trabalham como supridores em um supermercado aí bem famoso do Rio Grande do Sul. E aí, supridor é a pessoa, né, o profissional, que vai reabastecer as prateleiras do mercado, né? Acho que em outros lugares talvez tenha outros nomes. E eles trabalham nesse mercado, eles se conhecem, inclusive, nesse mercado, né? E os dois são jovens que vêm de periferias diferentes, mas de periferias de Porto Alegre. Vêm de uma vida muito precária, trabalhando muito, pra garantir aquele salário ali mínimo pra subsistência, né? E aí um deles, que é o Pedro, que é o meu favorito, o personagem tá muito bem construído, ele é um cara muito insatisfeito com a vida que ele leva, assim. Ele tem total consciência de que não deveria ser assim. Então, apesar de ele estar cansado, de ele estar explorado, o Pedro é um cara que pensa muito e que é um ávido leitor. Então, ele aprende, inclusive, a ler no ônibus, né? Ele fala que ele vai se treinando porque ele mora na periferia e trabalha num mercado no centro da cidade, zona central da cidade. E aí, ele pega esse ônibus todos os dias e ele tem esse tempo. E nesse tempo, ele vai lendo. E daí, ele vai se treinando a aprender a driblar o enjoo e tudo mais, pra ele poder ter esse tempo pra ele ler e cultivar as ideias também. E o Pedro, nessas leituras, vai passar por vários pensadores, entre eles Karl Marx, e vai encontrar nas palavras do Karl Marx muito da insatisfação que ele tem com o sistema que a gente vive, né? Essa crítica ao sistema capitalista vai abraçar muito das nuances da vida dele e das coisas que ele experiencia e das injustiças que ele percebe e dessa insatisfação que ele tem. Além de ser um leitor, de ter uma leitura crítica, ele é um pensador, talvez um filósofo até, porque ele tá relacionando essas experiências da vida dele, das pessoas que ele conhece, dos colegas dele de trabalho, das pessoas que vêm de uma classe social, que tem uma raça e uma localização geográfica parecida com a dele, como que elas vão se relacionando com essas teorias, e ele vai pensando assim. Acho que essa é uma parte, uma força muito grande desse livro, é que acaba que no personagem do Pedro, a gente tem, né, nas coisas que ele pensa, nos discursos que ele vai dar, porque ele é um pensador, então ele quer falar, então ele tem parágrafos longos em que ele tá meio que quase palestrando, assim, pro Marx, que é o amigo dele. E nesses discursos, ele consegue ser muito didático e explicar o marxismo.
de uma forma muito simples, muito relacionada com o dia a dia, assim. Ele vai desde falar sobre meritocracia, falar sobre exploração do trabalhador, falar sobre como tá errado ter gente que ganha muito dinheiro, que isso só pode ser fruto da exploração de alguém. E ele vai traçando tudo isso porque ele está conversando com o Marx, né? E o Marx é muito engraçado porque tem uma passagem do livro que o Pedro tá falando, né? Que tem um cara que pensou nessas ideias e tal. E o nome dele era Karl Marx. E daí o Marx, amigo dele, fica Marx que nem eu? E daí eu achei a coisa mais fofa do mundo, mas não, porque o Karl Marx é com X e ele é Marques. Falando fica meio igual, né? Mas seria Q-U-E-S. Funciona muito bem também ter o papel do Marx aqui, que é esse amigo, porque o Marx também tá descontente com a própria vida. Ele também tá infeliz. Ele é um cara que é casado, que já tem um filho, ele é super jovem e ele acabou de descobrir que a esposa tá grávida mais uma vez. E aí isso dá um desespero nele de tipo, nós três já vivemos essa miséria, como que a gente vai ter mais uma criança aqui? Eu adoro ser pai, eu queria ter muitos filhos, mas cara, não tem como bancar isso. E ele tem várias insatisfações com o trabalho, óbvio, né? Ninguém tá contente ganhando pouco e sendo explorado. Mas o Marx tem um pensamento mais de que talvez, sei lá, as pessoas se esforçaram mais do que ele, né? Ele cai muito nesse pensamento comum da meritocracia, de que as pessoas que ganharam dinheiro trabalharam muito pra ganhar esse dinheiro. Ele se culpa mais, ele se coloca mais como protagonista dessa situação que ele vive, né? Tipo, como se a culpa fosse dele, quando a gente sabe que a culpa é de todo um sistema falido, né? E aí, nas palavras do Pedro, nesses discursos que o Pedro dá, assim, e é muito eloquente e exemplifica, não sei o quê, essa interação com o Marx faz com que o Pedro consiga ser didático, porque ele tem que explicar isso para esse amigo que também não entende nada, que vem da mesma quebrada dele. Então é muito interessante a dinâmica dos dois, porque eles se estabelecem, né, ainda que o Marx não entenda tudo que o Pedro fala, ele estabelece uma relação de muita admiração com esse amigo. Inclusive, quando esse amigo vai propor, por exemplo, que eles comecem esse negócio de vender maconha, o Marx tá com medo, porque ele é pai, ele tem muito a perder e tal, mas, ao mesmo tempo, ele confia tanto no Pedro, o Pedro é tão esse símbolo, talvez, essa pessoa referência de inteligência, de um cara que lê, que sabe das coisas, que tá cheio das teorias, que o Marx meio que aceita, assim, eles têm essa relação meio mentor e pupilo, talvez, e isso funciona super pra estrutura do livro. Então, enquanto o Pedro é um chato pra maioria dos colegas, porque ele fica com esses papos meio torto, e cheio de história, e de, sei lá, falando de pensador e de sistema, e questionando o sistema, pro Marx isso super funciona, porque traz pra ele, traduz pra ele sensações que ele tem e que ele não consegue processar direito, que ele vai lidar mais pelo lado da raiva, pela insatisfação, mas quase uma insatisfação consigo mesmo por não ter conseguido prosperar, sabe? E aí tudo isso que o Pedro vai apresentando vai mostrando pra ele que talvez não. Eu vou ler um trechinho bem curtinho, tá na página 60, e que explica, assim, exemplifica bem, eu acho, o jeito que essas conversas acontecem, tá? Eu já te expliquei o motivo. A gente conversou sobre isso no dia que a gente se conheceu. No mundo justo, o padrão de vida das pessoas ia depender do quanto elas trabalham. Mas tu ainda lembra do que eu te falei aquele dia? Existe um limite até onde a gente consegue fazer as coisas sozinho. Esse limite é a nossa capacidade máxima de trabalho. E varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas nunca, Marx, nunca a capacidade máxima de trabalho de uma pessoa vai ser suficiente para que essa pessoa consiga acumular riqueza. Não tem como, entendeu? Só com o teu trabalho, tu não vai ficar rico nunca. A única forma de tu acumular riqueza é aproveitando algum mecanismo social, legal ou ilegal, para te adonar de mais dinheiro do que a tua capacidade máxima de trabalho diz que tu merece. Só que se por um lado isso te faz mais rico do que o normal, mais rico do que tu merece, por outro lado, isso também torna as outras pessoas mais pobres do que o normal, mais pobres do que elas merecem, porque o dinheiro que te sobra é o dinheiro que falta pra elas, sendo que elas fizeram por merecer o dinheiro e tu não. Não tem como ouvir os discursos do Pedro e não acabar morte ao capital, sabe? E aí as conversas entre os dois, essa que eu mostrei aqui, que na verdade tá só o Pedro falando, né? Mas o jeito com que as conversas são escritas, né? Tem muita oralidade, é muito bem feito os diálogos aqui. E mesmo esses trechos em que o Pedro fala muito e o Marx só vai entrando ou vai fazendo uma careta, faz uma pergunta, mas que é o Pedro falando, poderia ser maçante. Mas não é, porque
Tu consegue quase se sentir, assim, sentado numa mesa de bar com os amigos, tomando uma cervejinha enquanto tem dois amigos que eles estão, assim, freneticamente falando, assim. E aí começa um debate, ou a pessoa vai se emocionando, e aí fala mais e mais efusiva, e vai e frenética, e aí alguém interrompe, e vem um exemplo da vida pra explicar uma coisa que ela tá querendo dizer, sabe? Ele consegue fazer, né, estou dizendo o autor, consegue fazer muito bem os diálogos, assim, é um ponto muito, muito alto. Acho que é um bom livro pra quem quer escrever diálogo também, dar uma lida e olhar como faz. Não só desses momentos em que o Pedro tá explicando mais sobre as coisas pro Marques, mas também as conversas que eles têm de outros assuntos. Todo o rolê deles organizando o negócio também é super interessante. Quando eles começam a ter mais sócios, porque depois eles vão ampliando esse negócio e vai entrando mais gente, eles têm os momentos deles conversarem, deles fazerem as reuniões de negócios, que eles vão tipo um clube de piscinas, como é que fala isso, gente? Parque aquático, eles vão no parque aquático e aí estão lá conversando e daí eles percebem, né, tipo, tem uma ligação aqui com o nome do livro e tal, deles suprirem outras necessidades que não só as das prateleiras. Cara, é muito legal mesmo, assim. Outra coisa que faz os diálogos serem super fluidos e terem a voz do lugar onde se passam, né, estarem ambientando também a região na qual eles acontecem, é que o autor consegue usar muito bem o jeito de falar de Porto Alegre, então as gírias, o jeito de conjugar as coisas, essa mania de cortar o S, o jeito de falar, que às vezes a gente tem palavras que não se usa no resto do Brasil, assim como em outras regiões do Brasil também tem, né? Mas como eu sou do Rio Grande do Sul, muitas vezes eu não percebo, e hoje que eu tenho muitos amigos de outros estados, às vezes as pessoas não entendem nada do que eu tô falando. E daí, sei lá, esses dias tinha uma amiga andando de roller, e eu disse, ai, abanem pra ela. Abanar, não abanar, abanem pra ela. E aí uma amiga do Rio ficou, como assim abana pra ela? Como seria isso se não abanar? Não é saudar, é cumprimentar? Não. Acena pra ela. Olha o tempo que me demorou a cena. Ai, enfim. Então, tá muito bem colocado aqui. É óbvio, né, que o autor é de Porto Alegre, também é de uma das periferias de Porto Alegre, mas isso também não quer dizer, né, a pessoa nascer num lugar e ser de um lugar, não quer dizer que ela vai escrever tão bem só por isso, né? Tem muita técnica, tem que ter uma escuta atenta, mas as vivências que tu tem, as pessoas com quem tu interage, vão construir isso também. E essa vivência dele nas páginas cria essa história quase redondinha. Pra mim, ela tem um pequeno calambinho que também está na linguagem, né? Que eu tava aqui elogiando tanto a parte dos diálogos, mas também teve uma coisinha que me incomodou e que me tirou um pouco da leitura, que foi o narrador. Aqui o José opta por um narrador super formal. Então ele escreve mega formal e eu não tava entendendo num primeiro momento, assim, nos primeiros capítulos especialmente, o que tava me incomodando, porque tinha alguma coisa que não, sabe, que não tava rolando, que não tava ornando, e daí eu já tava, meu Deus do céu, será que você é a pessoa que não vai gostar de um livro que todo mundo amou? Não é possível, eu não gosto de ser diferentona, sabe? E aí eu fui lendo mais, e à medida que eles vão conversando mais, o livro vai ganhando essa atração, vai ganhando essa força, e aí eu percebi que quando voltava esse narrador, eu ficava meio... E até anotei em alguma das páginas aqui do livro quem é que tá contando essa história, tipo, quem é esse narrador? Quem é que tá observando, né? Um narrador em terceira pessoa, quem é que tá observando isso pra nos contar essa história? Eu acho que é uma escolha editorial curiosa. Eu não gosto. Acho que teria tido mais força se fosse um pouco diferente, porque é isso, eu senti um pouco que o livro ia me empurrando pra fora da história quando esse narrador começava a falar, assim, porque ele destoava demais. É uma escolha meio esquisita. Pra mim não faz muito sentido, é o que faz o livro perder um pouquinho desse redondinho que eu tava falando, desse linear, assim, dessa curva de crescimento ótima. É um livro que continua muito bom e que merece todos os elogios que eu fiquei fazendo até agora, que são vários. Mas essa questão, acho que tira um pouquinho, assim, tirou meio ponto pra mim. Ele não tá tão presente, esse narrador, a ponto de eu realmente me irritar e não querer continuar a história. Mas é os personagens que te ganham, entendeu? É o Pedro, é o Marques, é a Angélica, que é a esposa do Marques. São eles que te ganham no carisma, sabe? E aí tu continua, e a história também tá escrita de um jeito super frenético, que as coisas vão acontecendo, e tu vai querendo saber se vai dar tudo certo, porque meio que tu tá
tá torcendo pra ele, mas tu sabe também que socialmente não é isso que costuma acontecer. Essas histórias acabam tendo desfechos que não são um final feliz pra todo mundo, né? Então também tu fica meio curiosa e movida por isso e não dá vontade de soltar, assim. Eu li esse livro em 3 dias, eu me atrasei pra coisas porque eu tava lendo, li assim em cada pausinha que eu tinha porque eu tava muito curiosa pra saber pra onde essa história ia. Bom, eu falei muito da estrutura e bem pouco sobre a história, né? E aí vou dar essa pinceladinha. Então, os dois estão super insatisfeitos, o Pedro tá lá palestrando sobre o marxismo e um dia ele tá querendo comprar maconha e na comunidade dele não tem, porque os traficantes lá só vendem drogas mais pesadas, tipo, eles não querem se comprometer com maconha que é uma coisa que é barata, então ocupa muito espaço, é muito fácil de aprender, pra tu ganhar muito dinheiro tu tem que ter muita quantidade, então eles vão pra drogas que são mais caras, menores, né, que ocupam menos espaço. Então a galera da comunidade que quer fumar maconha precisa sair, ir pra outro bairro, procurar, pedir, ter um contato, então acaba dificultando super e o público tem um grande público pra isso, né, toda a galera que ele conhece super seria cliente se tivesse um fornecedor dentro da sua comunidade. Ao mesmo tempo, como os traficantes da comunidade não vendem essa droga, ele vê que talvez eles aceitassem que o Pedro vendesse, o Marx vendesse na sua comunidade, porque, cara, eu não tô virando concorrente de vocês, vocês não vendem isso, vocês não querem, né? Então é muito engraçado também que esse livro tem um humor muito presente, assim, nas conversas entre eles, nessa coisa de o Pedro ser meio que um grande malandro. Então, através da oratória, das ideias, ele tem umas ideias, uns planos que, cara, é muito tênue a linha em que vai dar tudo errado e acaba dando tudo certo, sabe? E se baseia muito nessa oratória dele e se baseia também nessa reputação que ele tem de ser um cara trabalhador, um cara tranquilo, nunca se meteu em confusão nenhuma. Até a galera, assim, sei lá, os traficantes, os chefes do tráfico da comunidade dele, meio que confiam nele de alguma forma, sabe? Tipo, consideram a opinião dele. Ele é um cara desenrolado. E aí acaba sendo engraçado, assim, porque ele às vezes dá uns peitaços que tu não sabe se vão se pagar, sabe? E aí tu fica vendo ele convencer as pessoas, tu fica... Esse cara é um gênio. Então eles começam esse negócio, vão chamar mais pessoas pra participar também, à medida que a operação vai crescendo e dividindo os lucros entre todo mundo. E é a partir desse negócio que eles vão começar a ter uma vida digna. Sei lá, vão reformar suas casas, vão ter um telhado sem buraco, vão começar a comer as coisas que querem comer, não só o arroz e feijão de sempre. Vão começar a poder se vestir como querem, a andar como querem, a ter um carro. Tem um momento que também acho que vale, assim, super o destaque, que quando o Pedro tá tentando convencer o Marx ainda, o Marx tá com muito medo, é uma atividade muito perigosa no fim e tal. O Pedro fala uma coisa que eu acho que resume, assim, de uma forma muito sucinta, em uma frase, resume muito também dessa motivação e desse caminho que se abre pros dois, né? E daí ele fala assim, eu não tenho medo de perder minha vida, só vou ter medo de perder a vida quando eu estiver vivendo uma vida bala. Uma vida bala é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida com prazeres, com dinheiro, com acesso, do jeito que as coisas estavam, eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo. Então eles tinham o mínimo para ser o combustível para esse corpo não parar. Então acho que com poucas palavras dá para entender muito bem desse cenário que os dois estão inseridos, dessa sociedade que os dois estão inseridos e da escolha que eles resolvem fazer também, né? Ainda que eles vão fazer de um jeito bem diferente do tradicional, e aí é super interessante também ver esse mini comércio com outras leis, né? Se aplicando outras ideias e um crescimento que é igualitário. Ai, gente, eu poderia falar muito mais desse livro, na verdade, poderia ficar falando horas, porque realmente acho que já ficou claro até aqui que eu gostei muito. E quero seguir falando também, hein? Então, se você já leu, me conte nos comentários, vamos seguir o nosso bate-papo por lá, que eu amo sempre. Eu começo aqui no vídeo, mas ela não é pra acabar aqui, eu tô sempre querendo saber mais aí das opiniões de leituras de vocês também. Definitivamente, Supridores entrou pra minha lista de melhores do ano, vocês vão vê-lo aqui quando a gente fizer aquele momento de red carpet, de premiações no fim do ano, que já é mês que vem, socorro! Mas ele com certeza vai estar lá. Me deu muita vontade de ler mais do autor, de ver entrevistas com ele. O autor, além dessa seleção de contos, né, essa coletânea de contos que chama Vila Sapo, que eu falei no comecinho do vídeo, ele tem mais 2. Ele tem uma de crônicas, que é Mais em Que Mundo Tu Vive, e um outro romance, que esse eu descobri fazendo a pesquisa pra esse vídeo, que se chama Vera. Com certeza vamos falar mais dele aqui no futuro deste canal, porque
ler. Se depender da experiência que eu tive de leitura aqui, se for parecido, vale muito, muito a pena. Pra mim, Os Supridores ficou com 4,5 estrelas, só não ficou com 5 por essa questão aí do narrador, que eu já falei bastante, então não vou me repetir. Mas 4,5 estrelas, uma nota altíssima, melhores do ano, e a partir de agora eu com certeza vou recomendar também para as pessoas quando me pedirem dicas de livro. Inclusive, acho que é um ótimo livro para quem quer voltar a ler, não tá conseguindo se concentrar, tá com o cérebro meio derretido, com a atenção meio dispersa. É muito fácil de entrar nesse universo, e como a história é bem frenética e a vida deles tá acontecendo muita coisa, tu fica meio que vidrada mesmo lendo. Então acho que é uma boa opção para quem quer engatar uma leitura. E também, já em clima de fim de ano, pode ser uma ótima opção de presente de amigo secreto para aquele amigo que não tem consciência de classe. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu amei muito esse livro, espero ter passado essa sensação ao longo dessa resenha. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, recém saiu os lidos do mês, teve vlog de Lisboa também, de viagem. Então as senhoras estão servidas de conteúdo neste canal. E se você ficou com vontade de ler, me conta nos comentários, e também na descrição desse vídeo tem o link para comprar os supridores com o link do Pausa, né? Que é uma ação super simples e que você aí ajuda este projeto a seguir existindo, né? Dando uma pequena comissão para a sua vlogueira local, que faz os tantos conteúdinhos com tanto amor e carinho. Então, se você for comprar o livro, eu recomendo usar o link, não muda nada para você, mas para o Pausa muda bastante. É isso, nos vemos semana que vem, um beijo e até o nosso próximo chá!